Salve, salve! Começando mais um Encontros Visuais e essa edição vamos conversar um pouquinho mais sobre nós mesmos. Vou aproveitar aqui essa grande oportunidade para deixar claro para vocês que estamos mudando o formato mais uma vez, estamos procurando também algumas outras dinâmicas e olhares e para ajudar nessa conversa vou chamar aqui o João Pedro. João Pedro Tavares, seja bem-vindo, meu caro! E aí, galera, tudo bem? Pessoal do canal que segue, nosso querido Círculo da Imagem, né? Vamos aí discutir algumas coisas importantíssimas para os dias de hoje, né? E nossas necessidades de mudança e de olhar para os nossos espelhos, né? Vamos aí. João, mais uma vez a gente tem que fazer um pouco dessas abordagens apresentando você, porque afinal de contas você está desde o início junto na formação do círculo, Verdade. mas a correria da vida não deixa as transmissões terem tido a sua participação tão fácil. Um dos É motivos, só inclusive, da gente estar mudando esse formato é para justamente contemplarmos o que a gente não conseguiu nas transmissões, né? aqui, né, na internet, né, inclusive, a gente tem o tempo se reduziu e nossas funções se multiplicaram, né? Mas, porém, eu tento sempre estar com um tentáculo, né, em cada lugar, né, e tentar tocar e dar uma pequena participação em cada canto, né? O ciclo da imagem, assim, felizmente, eu estou participando aqui nos backgrounds, sempre conversando, mas aí a gente está sempre pensando em como melhorar e como a gente poder ter um melhor aproveitamento do nosso processo, tanto para nós como para vocês também que estão assistindo. Eu queria dar uma reforçada nessa nossa dinâmica que está mudando. Na verdade, eu acho que a partir dessa nossa Uhum. transmissão agora a gente muda um pouco os formatos, permanece, obviamente, outros. E assim, é interessante para vocês, público, entenderem que a gente está criando novas dinâmicas com essas alterações, até para contemplar melhor algumas coisas. Por exemplo, e hoje, exatamente dia 1º de outubro, quando isso está aqui sendo visto, a partir de agora sendo visto por vocês, a gente no próprio círculo está começando uma dinâmica de círculo de leituras. Então, isso faz com que a gente consiga atuar de forma dinâmica e, ao mesmo tempo, permitindo com que esses encontros visuais não parem, né? E Isso. aí eu acho que é uma coisa legal para todo mundo ir entendendo que esse momento agora da gente conversar um pouquinho, ou seja, eu e o colega João, que está aqui do lado, é interessante explicar para vocês um pouquinho desse nosso repertório. A gente fica meio sem saber, né, o espelhado da coisa. Mas é legal porque assim, a gente consegue dar um panorama agora também de até onde a gente chega nesse momento, né? Esse 1º de outubro começa uma nova dinâmica. Eu e o João, a gente vem conversando desde o início, cada etapa, e agora a gente resolveu que esse é uma solução, vai ser uma solução muito importante. E acho que, João, talvez seja legal explicar para a turma, e aí, enfim, conta um pouquinho de você, quem nós somos na sua forma de fala, porque eu acho que a galera vai ficar com saudade depois disso, entendeu? Vão querer você mais vezes aqui. Primeiramente, queria dizer, né, que essas mudanças vão sempre acontecer, que a gente está dentro. O ciclo da imagem, pelo seu próprio nome e simbologia, né, ele é um círculo. E o círculo ele tende a sempre se circular, né? Ele está sempre criando elipses entre si mesmo, né? Criando espirais e ele gerando movimento em si, né? Retornando, está sempre mantendo-se redondo. Então, essa simbologia é muito importante para a gente estar sempre nos revendo, né? Então, eu queria deixar claro aqui que o ciclo da imagem ele vai passar por mudança sempre, né? Ele vai estar sempre se revisitando. E essa é importante, essa é o valor mais importante que temos enquanto condições de seres humanos e como nós funcionamos também, né? Os nossos funcionamentos não podem estar apartados de nós mesmos. Então, a partir dessa premissa, né, a partir desse funcionamento, a gente vai começar a pensar na necessidade de voltar a si mesmo sempre, né? Os encontros eu e o Pablo, a gente está sempre revisitando, repensando, sempre olhando para o espelho, né? Então, é interessante a gente sempre parar, né? Acho que com o nosso pensamento artístico,
Eu acho que isso que rege um pensamento estético, um pensamento poético dentro da produção que a gente vai fazer. E não é só uma mera execução, mas tentar sempre trazer uma qualidade poética, qualidade estética na nossa proposição. E essa qualidade estética a gente já conectou mentalmente, né, em ideologias, em princípios, em conversas anteriores. Essa conversa, não, como a gente já falou na nossa outra vez, outra gravação, outra live, né? Os pensamentos entre eu e o Pablo, a gente se confluiu, a gente chegou num consenso, um verdadeiro encontro, né? Quando aquilo que já pulsa dentro de nós, né, encontra com aquilo que pulsa dentro do outro, e a gente tem esse encontro. E aí toda vez a gente está se revisitando, repensando, nos reencontrando, e é muito importante essa necessidade de voltar a si. O ciclo da imagem João, não é diferente. deixa eu Oi. acrescentar uma coisa que talvez seja importante, e vou até aproveitar esse momento aqui, assim, esse é um e-mail que a gente, assim, ao mesmo tempo que a gente vai se vendo, a gente precisa, gigantão aqui, a gente precisa deixar claro que esse é um espaço de todos, né? A gente está com essa dinâmica de repensar, de olhar um para o outro, mas, assim, é importante que isso seja para todos, terem essa participação. Desde o início, a gente fala de construir esse conteúdo para ser disponibilizado. Então, enfim, tem muitas coisas que a gente já vem entendendo um processo de construção, tanto criativo quanto, enfim, para os outros, dessa forma, né? Uma ferramenta de acesso e de compartilhar todo esse conhecimento. Uhum. E aí, como a gente já tinha falado, assim, acho que a gente já comenta isso outros encontros, outras falas, já falou isso anteriormente, a gente vem de um contexto, né, eu venho de um contexto escolar, contexto da, da educação. E para a gente da educação tem essa necessidade de produção de conteúdo, né, discussão sobre alguns conteúdos, uma diversidade e pluralidade de informações, né, e ainda mais quando a gente tem umas ideias que precisam ser veiculadas, precisam ser construídas, né, pensamento orgânico. E eu acho que é importante, quando vem o ciclo da imagem, a sua ideia e concepção, trazer um pouco dessa organicidade, dessa aproximação entre o fazer e a natureza do fazer, né, esse pensar orgânico, né, um pensar ecológico, né, pensar ecológico no sentido de tentar concatenar as diferentes necessidades, como que aquilo vai entrar de acordo com nossos princípios e como que aquilo vai a gente vai criando ressonâncias, né, criando forma, imagem, desenho, né, e criando, sobretudo, um ecossistema, né. E nessa ideia de ecossistema, pode Não, é falar, isso que Pablo. eu ia falar, assim, e não pensem vocês que é uma coisa simples, porque, assim, para construir isso aí, a gente está constantemente precisando estar disponível para aprender, porque a cada passo dado é uma forma nova que chega para a gente, enfim, incorporar, pensar, decodificar e produzir com isso, né? Isso. E aí é uma ideia ampliada, né, de forma de arte. A gente tem um conceito artístico de que a arte está sempre nos territórios artísticos, né, como museus, galerias e tudo mais, mas que a gente, a partir dos anos 2000, anos 80 e tudo mais, a arte ela vai se pluralizando, né, um contexto mais da vida. Então a gente começa a pensar a nossa vida filosoficamente, artisticamente, né, começar a pensar de uma qualidade poética, uma qualidade estética para o nosso fazer. E isso tem sido discutido por vários teóricos, né, tanto no campo da ciência como no campo das artes. Então, para a gente é muito importante pensar na nossa poética. Qual é a nossa poética de vida? Qual é a nossa poética de existência? Né? Qual é a nossa poética enquanto fazer, enquanto seres humanos? Então, acho que cada vez mais é um pouco desse olhar, hein, Paulo, para o novo mundo. O olhar para o novo mundo envolve essa aproximação do nosso ser, do nosso fazer, da nossa paixão, da nossa vocação. E a gente está trabalhando naquilo que a gente gosta e que é aquilo que a gente é, ou que está, né? Aquilo que nós estamos. E que o nosso fazer esteja acompanhando essas mudanças necessariamente do nosso próprio organismo. Então, quando pensa em sistema, né, eu sempre
propõe uma mudança de fala para a gente localizar um outro lugar, que o sistema não é sistema, a gente tem sistemas, ok, mas se a gente pensar em organismos, talvez fique mais interessante, né? Que nesse organismo tem vários sistemas dentro, né? Vou dar uma pequena ilustração quanto a isso, né? E que o círculo ele vai tentar estar sempre mantendo essa circularidade, tá sempre manter a sua forma, né? E ele vai estar ali em diversas gravitações, né? Então é importante a gente perceber esse nosso próprio funcionamento. A gente tem a nossa poética, a nossa poesia, essa nossa maneira de fazer, e claro, a gente não tem a percepção totalmente do que nós, assim, clara e totalmente do que nós fazemos. Nós temos olhos na frente a gente olha para frente, né? A gente não tem olhos atrás da cabeça. Então, aí tá aí a necessidade do outro estar se colocando, do outro falar, que a gente sempre tá abrindo para a gente poder comentar com o outro como é que está sendo, né? Tá sempre perguntando e tudo mais, para saber a percepção do outro. Eu acho que isso é muito importante para a gente transformar. E aí tá, que eu estava falando no começo, né? De estar sempre em condições de transformação e aberto à transformação. Isso faz com que a gente consiga se reprogramar e criar e se aprimorar, né? Criar novos designs para nós mesmos. Diga, Pablo. E vou só destacar aqui, assim, a gente, como eu falei anteriormente, né, os desafios são constantes, então a gente está aqui se expondo também a todas as nossas formas de construção, ou seja, aqui, rapidamente, pelas imagens que a gente se propagou e propagou essas ideias, né, vocês vão ver tanto nessa imagem quanto na própria transmissão, como é que foi a primeira que fez com que a gente descobrisse toda uma dinâmica de como conversar, de como lidar com o espectador, consigo mesmo, enfim. E isso representa em todas as dinâmicas, da imagem, do ato da entrevista, da conversa, e de que maneira esses repertórios todos fazem sentido para a gente hoje. Então, assim, a gente poder olhar para isso e a gente poder entender o que a gente está construindo é tão importante quanto a gente continuar avançando na curiosidade de entender o outro, né? A gente, na verdade, só está somando complexidades para tentar entender isso, né? E, Pablo, é interessante também, nessa gravação de 1º de outubro, né, a gente voltar depois desse percurso, né, a gente criou um grande percurso aí, e a gente retorna nessa fala, que é uma maneira de a gente abrir a caixa preta, de uma certa forma, né? É tentar abrir uma ponte de afinidade, ou de uma ponte afetuosa, em que a gente está dizendo, olha, a gente parou até aqui, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre nós mesmos, né? E tocar para frente o barco. E é tentar deixar claro do que a gente está visualizando. E se vocês forem perceber, olhem nessas imagens aqui que o Paulo está compartilhando, né? Como que aí a gente já tem uma mudança entre todos os processos. No começo a gente começou pelo Instagram, né? E no Instagram é outro formato, a gente estava percebendo ainda aqueles processos, né? A maneira como se interage, cada um tem um estilo de procedência, né? Como a gente vai lidar com aquilo ali. E conforme as pessoas foram aparecendo, né? Vários pontinhos, vários pequenos círculos foram sendo abertos, né? Isso é uma imagem bonita para nós. E isso vai criando novas possibilidades, novos desafios, novas maneiras de a gente ficar, de reprogramarmos, né? De repensar, e agora? Chegou esse problema, o que a gente vai ter que fazer? Né? Então, a partir dos desafios, a gente liga nosso campo perceptivo, nossa área sensível e como é que a gente pode contornar, feito a água, o Pablo gosta muito disso, feita a água, contornar esse caminho para chegar até o mar. E tem uma coisa, tem um detalhezinho assim que eu acho que a gente conseguiu achar uma solução massa, que foi qual dessas plataformas disponíveis hoje a gente conseguiria manter esse conteúdo para ser consultado sempre. Ou seja, dentro de tudo que a gente busca, a gente tem o entendimento de que isso que a gente está construindo não é só para a gente no agora, mas é para
todo um depois que pode ser usado. Então, esse grande mosaico de possibilidades que tem aqui, a gente está diante de uma construção, não se sabe, X, né? E aí entrou o YouTube, saiu do Instagram e entrou o YouTube por entender que o YouTube poderia nos atender melhor nessa parte de preservar esse conteúdo. Isso foi uma decisão muito importante. E eu não tinha me dado conta, mas assim, a primeira transmissão é dia 13 de abril. Dia 13 de abril começou essa loucura. Para até agora a gente está com essa construção constante, né? Nossa, é muito, muito legal ver isso, assim, ver como isso... Volta só um pouquinho, Pablo, essa outra imagem aí, a imagem anterior, né? Como essas mudanças, elas foram acontecendo e foram aparecendo pessoas que as redes, assim, as redes elas foram se fazendo enquanto a gente faz, né? Isso é a beleza da coisa que vai acontecer. Eu acho importante também compartilhar com vocês que estão assistindo isso aqui, que abrir uma possibilidade para para que se inaugure alguma coisa ali, né? Então, né, quando a gente está nas nossas lives, algo se inaugura, sempre, né? Que a gente não esperava. Então, o novo sempre se funda ali. Isso é bonito de se ver. Um novo ciclo se abre, né? A gente está sempre puxando para o ciclo, que é nossa poética. Então, o novo ciclo se abre ali. Então, aí, uma pessoa puxa outra, né? Traz outras pessoas, e isso vai compondo nossa A rede, nossa né? complexidade, né? A nossa Essa complexidade. complexidade. Exato. E eis que chega parte da nossa complexidade de ser. Exatamente, assim, a gente conversando, como é que a gente vai apresentar isso, como é que a gente vai pensar sobre nós mesmos, como é que a gente vai ter nosso momento autopoético, né? Então, a gente sentou, escreveu, pensou, e aí jogou tudo para o papel, e acho que a gente chegou na conclusão que, olha, a gente está falando de imagem, vamos transformar isso em imagem, e aí a imagem é polissêmica, então vamos deixar isso em uma resposta visual, assim, né? Então a gente trouxe um pouco para esse lugar gravitacional que é o ciclo. Então tá aí o ciclo, vocês podem ver aí o ciclo de Círculo, fundo. vocês, círculo, sejam apresentados para quem não conhece, eis que surge, está aqui. Exatamente, e essa imagem ela é muito linda, porque a gente foi tendo ideias, vai mexendo, e foi uma cocriação, assim, foi surgindo, né? E ela tem uma representação simbólica muito forte, né? O ciclo está aí, né? A imagem como a gente pensa o círculo, ele tá aí como um propulsor, não sei uma palavra que poderia dizer, mas algo que possa habitar entre esse lugar seria gravitação, sobre propulsor, catalisador, Orbitar, incentivador, hã? uma órbita, né? É, algo que gravita e que possibilite que outras coisas possam girar em torno, né? Então tá aí, a gente tem uma série de pontinhas, né? Uma série de pontinhas que está em volta do ciclo, parecem vagalumes, né? Que parecem estrelas, que parecem coisas que estão pipocando aí, e que, na verdade, é a maneira como a gente visualiza os nossos encontros visuais. Nossos encontros visuais, eles partem, né, de diversos lugares desse ciclo e vão gerando outros ciclos. Ciclos que não são abertos, né? Por isso que essa imagem de um ciclo vazado, são ciclos que eles têm uma membrana aberta ali que possa entrar outros oxigênios e que futuramente a gente possa visitar esses lugares, né? E possa também trabalhar esses assuntos. Está aí disponível no YouTube para todo mundo ver, né? E aí é muito mais fácil para que as pessoas possam ter esse acesso. Então, isso é o nosso pensar enquanto círculo. E aí, dentro de cada círculo desse aí que tá conectado com o círculo da imagem, né? Cada bolinha dessa aberta, né, ela representa a quantidade de lives que a gente teve, de encontros, de gravações, né, de apresentações do nosso conteúdo, né? Que saiu
oscilando, gravitando. A gente tentou entender como decodificar também para vocês o que é que a gente traçou em cada um desses encontros. Então, assim, sistematizar algum código que a gente consiga aqui meio que entender os conteúdos que a gente traçou ali, né? Isso foi um desafio gigante, que assim, além de você entender o que está posto, e aí eu estive mais à frente do João, né? Então, assim, termina que eu estava vivenciando isso, mas o João de fora também precisava ter esse código dessa vivência, para daí a gente entender como é que a gente está aqui, ou seja, quais são esses assuntos que a gente permeou durante todo esse tempo, ou esse pequeno período de tempo, né? E aí a gente meio que elencou aqui alguns pontos, existem, obviamente, bilhões de outros, porque a cada frase colocada existem as entrelinhas, enfim, camadas e camadas de coisas, mas nesses destaques eu acho que a gente conseguiu chegar arduamente nesse número e nessa lista, né? Para começar um desenho aqui, né? Para começar a explicar para vocês o que a gente está tendo nesse momento, no dia 1º de outubro. E olha, pessoal, como é interessante aí, olhem aí, né? Alguns tópicos maiores, né? Como dizer assim, a gente tem os maiores planetas, vamos trazer essa imagem de que os maiores planetas que estão aí, né, próximo de menores planetas. Não que outros sejam tão interessantes quanto, né, mas que seja tudo igual. Mas aí tá a fotografia aí com 25, né? 25 encontros e que tiveram falas que foram aparecendo, foram surgindo por afinidade, né? O Pablo é fotógrafo, então ele tem essa afinidade, né, muito, muito grande com a fotografia, e também a nossa afinidade com a educação. Então isso mostra um pouco da nossa necessidade de fala sobre esse campo, né? Discussões sobre livros, sobre ilustrações, sobre antropologia, são coisas que foram surgindo durante a nossa fala, e para vocês perceberem o quanto é rico o discurso da imagem, né? Quando a gente fala sobre imagem, a gente vai falar sobre tudo, né? Tudo vai trazer uma imagem, né? E isso, para as pessoas que ainda estão querendo compreender essa ideia do contemporâneo, né? É justamente essa pluralidade, de lugares que vão dar oportunidades iguais para numa mesma plataforma. Isso faz parte do contemporâneo. Discutir antropologia na arte enquanto imagem, discutir teatro na imagem, discutir produção cultural, nossa lente é a imagem. Música. Então foram discutir música, né? Praticamente um encontro sinestésico isso, né? Enquanto nós somos da imagem, então a gente vai ver aquilo de uma maneira visual, então o cara vem da música que vai falar algumas coisas, a gente vai ter algumas projeções daquela fala, que isso com certeza vai servir. E dentro da história da arte, né, a gente tem que os campos da linguagem, eles se entremeiam ali, eles se misturam. Quando o movimento surge na música, na pintura, na literatura, em vários lugares. Então, aqui não vai ser diferente. E, João, deixa eu complementar uma coisa, assim, até de estrutura visual, né? Essa relação de pesos ou de volumes, no caso, a sensação que se dá é porque, por exemplo, a fotografia que está com 25, não é que ela seja maior ou menor do que os outros, mas ela está mais próximo, por exemplo, de mim do que outra que está mais distante de mim, né? Eu como indivíduo. Então, a grande questão que a gente coloca, por exemplo, é como é que eu, indivíduo, posso fazer para que tanto eu possa me aproximar daquilo que está ainda mais distante, quanto aquilo que está distante precisa se aproximar de mim, né? Essa é uma parte dos desafios que eu acho que a gente tem aqui para construir, né? A própria imagem desenha aqui um outro círculo ao lado, que talvez seja tão grande quanto a origem das palavras, que vão em números, mas é para lá que os números estão indo, né? Para o outro lado, o que talvez seja o vazio, que está indo esses elementos para serem preenchidos. Então, é importante a gente compreender isso aí, né? E se posicionar diante disso. E também não nega que também, não quer dizer que também dentro desses ciclos da fotografia não vai ser discutido outras coisas. As coisas que estão
fotografia e antropologia, por exemplo. Fotografia e games, fotografia e design, as coisas estão no mesmo lugar, né? Apesar de ter um grande círculo que é a fotografia, mas até discutindo dentro daqueles espaços, as pessoas comentam, falam sobre outros tópicos que mexem com elas. São pessoas, né? Isso é muito bacana, porque o Pablo, pessoal, Pablo acabou de trazer uma imagem que a gente discute bastante. A gente tem um problema com o campo bidimensional. A gente estava tentando mostrar para vocês, assim, como é que a gente vai mostrar de uma maneira mais próxima do que a gente está desejando, do que a gente almeja, e realmente a imagem bidimensional, a gente achatada, assim, a gente precisa de mais. Então, como ele trouxe essa ideia de profundidade, aproximação, né, e de dimensão das coisas, esse volume é muito importante para o nosso processo. Porque, por exemplo, a fotografia está mais próxima de nós nesse momento, né, e aí a gente como uma câmera que dá foco e como distancia também, né, a gente está com um campo mais de um campo de visão da música com dois, né, ali, a gente está um pouco distanciado, mais na fotografia, mas isso não quer dizer que depois a gente dê um zoom naquilo, né, ou seja, é uma questão não é uma questão de prioridades ou protagonismo, mas uma questão de ênfase, né, de ângulos. E eu posso até fazer um convite, João, para quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, eu deixei claramente aqui um e-mail para todo mundo, por quê? Porque eu acho que a gente está nessa construção coletivamente. Então, a gente precisa também dessa aproximação, não só saindo do indivíduo, né, não partindo apenas do indivíduo. A gente está fazendo isso para o todo, e esse todo também pode se manifestar junto e pode trabalhar junto, do tipo, ó, galera, tem uma ideia aqui. Poxa, somos super bem-vindos por ideias. E mais ainda por conhecer o desconhecido, né? Assim, para a gente desenhar isso. Então, o e-mailzinho aqui embaixo, ó, acessa o e-mail, manda um e-mail para a gente, dá um oi. Né? Vou trazer também outros canais que eu acho que são importantes. Isso. Tem o próprio site, o próprio canal do YouTube, ou seja, a gente está atento. A gente está tentando fazer uma construção aqui e atentamente, tá? Então, fiquem à vontade para ter essa participação de vocês também nessa hora. Isso. Se vocês acharem, está assistindo uma live e acham interessante que aquilo que um participante poderia estar aqui junto também, somando com as ideias do círculo, e que tem tudo a ver com o discurso do círculo, tem tudo a ver com o pensamento do círculo, né? E comenta no próprio YouTube mesmo, olha, eu acho que fulano de tal, né, tal pessoa poderia compor, ele tem um trabalho legal e tal, manda um e-mail, avisa pra gente que a gente vai fazer de tudo para estar aqui também juntos, pra gente compor essa rede, certo? E outra coisa, só acho que para finalizar essa imagem aqui que a gente tem, é bem bacana também ver como a gente perceba como tudo tem essa relação com a imagem. Então, ela não tem uma linha reta para a fotografia, né? Umas descem, outras sobem. Então, para mostrar um pouco desse diversos graus, assim, em diversos lugares de proximidade e distância, né? Enquanto a gente está construindo o nosso percurso. E faz provocações. O que será que, por exemplo, tá quando a antropologia, simbolicamente, aí cruza com a linha do livro? E será que isso gera um curto-circuito ali? Será que tem mais outro círculo ali de interseções que a gente precisa entender depois? Então, gente, são muitas possibilidades. Quando a gente vai trabalhar com campo híbrido, né, a coisa fica mais louca, aí, fica mais complicada, complexa e tal. Vamos tentar simplificar. Tenta simplificar. Vamos seguir. Então, se a gente está vendo aí, a gente viu o mundo, a gente viu as propostas do círculo, né? Essas bolinhas pipocando a partir das propostas do círculo. Então, vamos pegar um microscópio, né, e vamos dar uma ampliada, assim, nessa imagem, na imagem, vamos dizer assim, na célula do círculo da imagem, né? O círculo da imagem tem uma célula aí com como eu posso dizer, duas órbitas aí, duas coisas circulando ele, né, com essa ligação. Poderia ser até um elétron, um próton aí, praticamente. Mas
é justamente para mostrar de maneira simplificada como nós procedemos, certo? Esses dois círculos aí é a maneira como a gente convida, a gente entra, simboliza o convidado, né? Simboliza a pessoa que a gente chama para cá, para nossos encontros visuais, ou outros projetos que vão surgir mais à frente, né? Uhul. Já fica aqui a chamada. E dentro desses outros círculos que o ciclo da imagem convida para essa plataforma, eles têm os seus próprios processos, né? Eles têm as suas próprias circularidades que envolvem suas espirais internas, né? Que vai envolvendo sua pesquisa, sua produção, e tudo mais. A gente vê que aquilo ali é um mundo, mas a gente só tem a possibilidade isso é enorme, né? Para uma ideia de YouTube, 1 hora é muito grande, mas é uma maneira como a gente tem para poder mostrar um trabalho. Quem sabe surjam aí outras perspectivas de tempo, né? E aí tem um círculo ali que está surgindo delas, né? Então isso a gente vai tentar conectar pessoas, conectar discursos, conectar conteúdos para trazer para cá um banco de dados, um banco de dados, um banco de informações, né? Em que a gente possa acessar e possa mostrar também, entrar em exposição o trabalho dessas pessoas que a gente acha, né? Que é pertinente para o nosso discurso, para o nosso percurso. E me permita, João, dizer que eu acho que nesse momento, quando você fala isso, fica muito claro que o assunto é milhões de vezes maior do que o próprio círculo nessa hora. Porque as perspectivas, ela, como o João estava falando, é diferente. A gente está colocando esse desenho aqui num bidimensional, mas a gente está processando isso aqui tudo num tridimensional e olhe lá, se não Exato, outra coisa também. Por quê? exato, O círculo, quando ele faz uma conexão, ele não está aqui parado e, portanto, há uma conectividade aqui. Ele circula aonde for preciso para melhor relacionar-se com os diversos pontos que estão acontecendo. Então, isso faz com que, na verdade, a gente seja apenas um receptor de um campo muito maior, muito maior. exato. E aí eu fico olhando cada vez mais e extremamente encantado quando a gente se debruça por um assunto, que quando você entra nesse pontinho de um assunto, vira um mundo lá dentro. E às vezes um mundo que vai lhe trazer um campo harmônico que você nem imaginava. Então, assim, a grandeza disso é muito grande quando está no assunto que não é necessariamente nosso. Exato, exato. E aí, Pablo, volta só o slide anterior para dizer só uma coisa. Olha, esse é como se uma câmera tivesse dado um zoom dentro da perspectiva do círculo, né? A gente tem um zoom como círculo como ênfase. E no próximo slide, ok, Pablo, o círculo ele já se torna longe. Então ele tem a ideia a gente tem um discurso aí, um símbolo de distanciamento. O ciclo está lá longe agora. Vamos imaginar que aí que esse espaço branco do papel aí da imagem, ele é um espaço, né? Ele é tridimensional. Então o ciclo está lá, distancia, se aproxima e vai mudando esses diversos ângulos, né, dos nossos discursos, nossa maneira de olhar para o convidado, para aquele que está aqui junto com a gente somando, né? Então nesse slide aqui o círculo está longe. Então, o convidado, ele é o centro, aqui, ele é a potência, ele é a grandeza, ele é o planeta, assim, ele é o sol, né? E dentro desse grande convidado que está trazendo aqui, a gente traz aqui, né? A gente tem essa dimensão de que a gente está só possibilitando falas no ambiente virtual, então a gente se distancia também, e que essa pessoa dentro tem diversos movimentos internos, movimentos muitas vezes harmônicos, muitas vezes desarmônicos, e que aquilo gera a, a inquietação necessária e artística para produzir. Isso, naturalmente, vai fazer com que a gente crie associações, crie ligações com outras pessoas, outros possíveis convidados, como no caso dos encontros que vieram muito mais de 2 pessoas, vieram 3, 4, 5, para gerar discurso, para gerar fala, para gerar comentários, para gerar movimento, né? Gerar movimento. Essas coisas não estão paradas, estão sempre em movimento. Então, a imagem que forma aí dentro desse círculo aberto são vários círculos, né? Abertos também, e que vai formando uma imagem, né? Formam uma construção imagética dentro
dentro desse convidado e o que a gente pode somar com os outros. E esperamos também que isso movimente também a vocês, né, que estão assistindo, que comentam e que interajam, e que também mandam mensagens, né, que é para a gente poder criar uma rede de fato, criar constelações, criar organismos, né, sistemas, ecossistemas, quem sabe florestas, né, e com diversos assuntos que nos traz prazer, que nos dá prazer. E aí tem só uma conexão aqui através dessas imagens. Vocês percebem que nem tudo só se liga a um. Às vezes, e praticamente sempre, esse um vai estar ligado em vários outros ao mesmo tempo. Então, não é uma ligação para o assunto e para o círculo da imagem. Às vezes tem uma interligação entre eles que isso não necessariamente vai passar pelo círculo da imagem. Passa a passar se houver o compartilhamento disso, o pertencimento e a vivência disso em conjunto, né? E aí eu cito isso porque, imagina, vocês, espectadores, estão vendo uma dinâmica, estão participando, vocês também fazem parte de um círculo nessa hora. Porque na hora que vocês se acoplam ao que está acontecendo aqui, essa é a órbita que o João está falando. E, portanto, você pode ter uma relação exclusiva com um ponto que a gente está propondo, que não é nem o círculo, mas sim o assunto colocado ali, né? E aquilo se transforma numa forma de conectividade específica sua. Isso. Então percebam aí que É doido, é doido. é doido, é doido. Então percebam aí que essa ideia de a gente distanciar e se aproximar, a gente cria aí, a gente está tentando criar, na verdade, né, esse equilíbrio. Equilíbrio de perspectivas, equilíbrio de protagonismo, equilíbrio de foco, né, foco e desfoco, brincar um pouco com essa imagem da vida, que é dar um foco aqui, um close ali, depois desfocar e depois criar um plano paisagem, né, o que seria isso no nosso próprio fazer, né? Então tá aí, a gente tenta trazer essa horizontalidade através de diversos ângulos. João, vou passar aqui para uma próxima, só para o pessoal entender que isso não é tão absurdamente distante da gente. A gente, quando começa a pensar isso lá atrás e pensa, vamos fazer o Círculo da Imagem, isso em 2019, já estava tudo na cabeça da gente, do João, minha, mas na verdade isso já estava na nossa cabeça, talvez antes da gente se conhecer, porque está aqui, ó. A gente funciona assim. Exato. Isso é a nossa relação de similaridade. Ou seja, quanto mais a gente tenta se aproximar de um fazer orgânico, de um pensamento ecológico, né, que obviamente gosto de reforçar, estamos tentando, estamos caminhando ainda, estamos em percurso, tentando tatear, tentando descobrir o que é isso e nos aprimorando cada vez mais, né, a gente vem com essa imagem do nosso próprio sistema neural, né, como que os nossos neurônios eles se comunicam, né? Como que eles vão trazendo essas redes. E isso totalmente dentro presente na natureza, são as raízes das plantas, né? São os rizomas. Então, eles vão criando bulbos aí, que são bulbos de conhecimento, que talvez eles vão criando outras relações e ligações com a partir do próprio assunto, com outras pessoas, com outros tópicos, com coisas que a gente nem imaginava que poderia ter acontecido. Talvez surgir histórias e acontecimentos que sejam inusitados e realmente inaugurem um novo processo. A gente está conectado nessa ideia, né, de tentar criar em cima do que a gente já observa na natureza. E a gente e a gente tentar se alinhar a isso. É uma proposta de alinhamento. A proposta do ciclo da imagem é uma proposta cada vez mais tentar se alinhar com a circularidade da natureza, né? Da nossa maneira, óbvio, mas tentar observar que existe o rizoma da natureza, das raízes das plantas, existe o rizoma, né, do nosso sistema neural, existe também a ligação com o céu, que é cada pessoa que vem para o nosso momento aqui é uma estrela, né, um planeta de coisas, um mundo, infinidade de informações e de caminhos e percursos,
né? A gente cria aí uma constelação. E a ideia, isso está totalmente conectado com essa complexidade, que é o pensamento, com o pensamento em rede, a necessidade de criar um sistema entre pessoas que tenham orbitações parecidas, gravitações parecidas, né, que a gente discuta, que a gente tenha princípios parecidos, ou então ideias, ou então tentar compreender quem é aquele outro que está aqui, né? A infinidade, a diversidade está aí no céu, né? E a gente tem essa similaridade, céu e terra, né? A gente está no meio disso, a gente está tentando mexer com essas forças, de cima e de Então, baixo. já que é só para a gente aceitar as diferenças aqui nesse momento, eu vou até inverter, vou deixar você embaixo agora e eu vou para cima, só para sacanear aqui um contexto. Porque Sim, realmente, assim, queria também agradecer, pedir licença, João, para agradecer o Ivan Russo, que cedeu essa imagem para a gente, que a gente usou até no card de entrada. Esse aqui é um céu nosso, é um céu aqui do Rio Grande do Norte, lá de Acari. Não é distante da nossa realidade, está aqui, pertinho. E eu acho isso muito, enfim, é uma coisa que a gente olha para o infinito e pensa, nossa, como é gigante. E é gigante. Mas se a gente começa também a ter essa percepção, e eu acho que isso muito foi provocado por você, João, para a minha perspectiva de vida, assim, quando a gente breca um pouquinho, respira um pouquinho, se organiza dentro de uma perspectiva de olhar ao redor e perceber o que está em torno, principalmente do natural, da natureza, né? A gente tem tantos exemplos de coisas que funcionam entre si, que funcionam individualmente, que funcionam para o todo, e está aqui, do lado de fora de uma janela, do lado de fora de uma casa. Então a gente olha às vezes para esse universo, essas constelações de possibilidades, e não é tão longe entrar em contato com elas. É isso que eu quero dizer, assim. A gente é isso. A gente é composto dessa forma também. Então não está distante. E essa proposta de tentar entender esse nosso espaço aqui, se não funciona uma conexão, não tem problema. Vamos tentar outro jeito para fazer essa conexão valer. Mas estar conectado é muito importante e muito rico nesse momento. Você falou uma coisa interessante, me trouxe uma imagem a partir do que a gente está falando. Por exemplo, as estrelas, né, em si, elas mostram essa imagem. Elas não estão com a luz constante, né? Se a gente for observar a partir dos nossos olhos, as estrelas elas estão ali, né? Elas emitem, pausam um pouquinho, emitem novamente. Outras com mais força, outras com menos força. Então, é isso também, né? Essa questão. Um apaga enquanto o outro está acendendo. Então, E o que nos conecta termina sendo uma luz, né? A percepção da imagem. Ou isso. seja, voltamos ao nosso. A imagem precisa da luz para poder aparecer, né? Enfim, tem o Miguel Chicaoca que o diga dessa brincadeira toda de perceber a luz. Enfim, isso aí fica para o próximo episódio. Exato, exato. Bom, é isso. E a gente tem essa ideia aí, ó, com uma infinidade de círculos, encontros visuais que a gente já teve. Vem aí alguns outros círculos também, né? Espero que vocês gostem, né? Espero que vocês possam participar e observar como isso vai aparecendo e surgindo diversos círculos, né? E aí a proposta é isso, é uma necessidade que a gente tem de tentar criar ou se alinhar, né? E produzir de uma outra maneira. Uma maneira que engraçada, né? Que é uma busca de que a gente tenta buscar algo que já existe, né? Que já não precisa inventar nada, já está inventado, mas que é extremamente difícil porque não tem ninguém que escreveu num papel como é que se faz, né? Acaba sendo algo diferente e difícil, tem seus desafios. É E acho que isso. por isso, um grande convite a todos vocês, né? Porque agora é a hora do merchan, a gente vai chegando no finalzinho, tem que sair jogando merchan para todo lado. Primeiro, que assim, essa conexão da gente, ela é pensada com tudo isso, disponibilizada, porque a gente acredita nesse jeito de compartilhar o conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente está construindo um grande mosaico, uma grande constelação de vários conhecimentos. Então, a gente está tentando fazer isso
de uma maneira que isso seja útil para todos nós, quando se pensa e fala de imagem, né? Então, esse e-mail que eu estou passando aqui é o e-mail que vai acessar a gente, é o e-mail que a gente pode se comunicar. Além desse e-mail, é importante sim que vocês entrem no site, até porque a gente está circulando. Então, assim, as coisas vão puxar para um lado hoje, amanhã vai puxar para o outro. Hoje a gente tem, como eu falei, a inauguração do Círculo de Leituras, é uma coisa nova dentro do Círculo, que foge um pouco só dessa programação dos encontros visuais. E, eventualmente, a gente tem um canal do YouTube, que é por onde você está assistindo neste exato momento. Portanto, dá aquele joinha, assina o canal, compartilhe, que isso, com certeza, faz com que a gente, inclusive, vá percebendo essa funcionalidade das coisas, né? A gente dificilmente vai parar, mas, assim, a gente quer, junto com vocês, acertar para onde a gente tem que ir. E esse tem que ir é nosso, não nosso eu e o João. É nosso, nós dois com vocês, né? Exatamente, exatamente. E continuamos nossos círculos, né? Tentando sempre criar circularidades e aprimorar nosso círculo, exatamente. Não só no nosso fazer, mas nós mesmos. É isso que eu tenho a dizer. Eu acho que a gente conseguiu passar um bom balanço do círculo da imagem até agora, né, cara? Eu acho que sim. Acho que Deu um é caminho. complexo, é difícil de falar, eu sempre perco algumas coisas, mas também encontro outras. Mas aí a gente vai indo, a gente vai seguir. Legal, Isso aí. legal. Eu queria então só aproveitar, João, nesse momento, agradecer demais, cara, todo mundo que já passou por aqui. Eu acho que a participação de todo mundo que faz os encontros acontecer é fantasticamente fundamental. É de extrema importância que também você, que está aí assistindo, que gostou da proposta da gente, enfim, nos dê um sinal de vida para dizer assim, ó, eu estou com uma ideia aqui também, por quê? A gente consegue ir construindo, beleza, não é essa a questão, mas a gente quer todo mundo junto disso, então a perspectiva que você tem desse outro lado não é a mesma da minha, que não é a mesma do João. Quando a gente soma com essa e outras tantas, aí tá legal. Tá legal para mim, tá legal para o João, tá legal para você. Aí a gente começa a entender o que realmente a gente está construindo aqui, né? Estender um pouco esse desejo meu e do João para vocês também. Qual é o desejo de vocês, né? O que a gente precisa saber e construir desse saber coletivamente? É isso aí. Fala de encerramento, né, cara? Tá louco. Isso aí é tudo vem do Massa. coração, é tudo de dentro, gente. Não tem nada roteiro, não, viu? É improviso, viu, galera? É improviso. Não é por nada, não, mas é improviso. E a gente não tem script, não. É roots. Pô, João, obrigado, cara. Obrigado. E acho Tamo que a junto, gente conseguiu fazer um produzindo. bom balanço por enquanto. Esperamos o próximo balanço em breve, mas por enquanto vamos que vamos, né? Sempre tem um momento de revisitar nós mesmos. É muito importante isso. Vou fazer agora aquele beijinho para a família, né? Beijinho para todo mundo. Pronto. Galera, obrigado, viu? Obrigado pela participação e pela ajuda em construir o Círculo da Imagem, de verdade. Eu acho que a gente está fazendo isso, eu estou gostando demais de participar desse projeto, estou ficando muito feliz com os desenhos que vão se tornando concretos, num canal disponível e livre para todo mundo acessar, tá? Valeu, João, mais uma vez, cara. Um grande abraço, meu irmão. Valeu, Pablo. Uhul. É nóis. Tchau, tchau.